Você já parou para pensar no que aconteceria se a música Minha Alma, do Rapa, fosse lançada hoje? Não nos anos 2000, não na era da MTV, mas agora, no meio dessa selva digital onde todo mundo é juiz, júri e carrasco? Pois é, talvez ela não fosse censurada pelo Estado, como acontecia na ditadura. O risco seria outro. Ela seria silenciada por quem diz defender a liberdade. Sim, meu amigo, a nova farda da censura não é verde-oliva. É azul do Twitter, é roxa do Instagram. É a hashtag que sufoca, é a patrulha moral que decide quem pode falar e quem deve ser apagado. É o algoritmo que empurra para o limbo aquilo que incomoda, que tira da nossa frente o que não conforta, que transforma um grito em silêncio com apenas um clique. E olha que ironia. A música que sempre foi arma de resistência, hoje se transforma em campo de guerra cultural. Cada verso precisa de aval, cada metáfora precisa de autorização, cada opinião vira alvo. A alma armada, de que falava Marcelo Iuca, não era violência física, era resistência simbólica. Mas hoje, metáforas viram ameaças e poesia é julgada como se fosse plano de governo. O que antes era expressão agora é visto como perigo. O que antes era catarse agora é considerado subversão demais para os ouvidos sensíveis das redes. E se você acha que estou exagerando, pensa comigo. A paz que minha alma rejeitava não era a ausência de barulho, mas a ausência de vida. Uma paz superficial, construída sobre silêncio e conveniência. Exatamente a paz que muitos exigem agora. Aquela que só existe quando todo mundo cala a boca. Uma paz que não incomoda, porque foi higienizada. Mas desde quando paz verdadeira é ausência de conflito? Desde quando o consenso imposto vale mais do que a honestidade da divergência? Quer ver como isso se repete? O mesmo público que posta trechos de Belchior no Instagram, que compartilha frases de Caetano como se fossem oráculos, provavelmente cancelaria Marcelo Iuca por radicalismo. Porque é fácil romantizar o passado, mas é difícil lidar com a ousadia de quem desafia o presente. O mesmo dedo que aplaude Chico Buarque por apesar de você poderia hoje apontar para Iuca e dizer: passou do limite, é demais, isso não pode. E aqui está a contradição mais brutal. A cultura do cancelamento é o novo DOI-CODE. Invisível, difusa, mas brutalmente eficaz. Porque ela não prende no cárcere físico, mas prende no cárcere da reputação. Ela não apaga discos de vinil, mas apaga perfis, silencia vozes, transforma artistas em fantasmas. É uma censura que não precisa de decretos, nem de generais. Basta um trending topic, basta meia dúzia de prints fora de contexto. Basta uma corrente indignada para apagar alguém da noite para o dia. E tem mais. Quando a esquerda começa a patrulhar a arte que não a conforta, ela vira espelho da direita que antes combatia. A mesma mão que dizia censura nunca mais, hoje segura a caneta da exclusão, escrevendo listas de quem deve ou não deve falar. O mesmo discurso que exigia liberdade agora impõe silêncio. E nesse espelho distorcido, ninguém percebe que está repetindo o que jurou combater. Para reforçar esse ponto, vamos lembrar: o clipe de Minha Alma foi o mais premiado da história da MTV Brasil. Um marco, uma consagração. Uma obra que levou ao palco o grito das periferias, que deu voz a uma juventude sufocada. Hoje, provavelmente seria derrubado por conteúdo sensível. A revolta que antes inspirava, hoje seria enquadrada como discurso de ódio. O que antes rendia troféus e palmas, hoje renderia banimento e shadow ban. E não é só música, não. O termo cancelamento foi citado mais de 60 mil vezes em um único ano. Mas quantas dessas foram contra quem realmente oprime? E quantas foram apenas caçadas internas, gente brigando dentro da própria bolha? O inimigo deixou de ser o opressor e passou a ser o vizinho que pensa diferente. O problema deixou de ser a estrutura e passou a ser a pessoa que desafia a zona de conforto. E aí a gente precisa perguntar: será que não estamos confundindo justiça com linchamento? Será que não estamos trocando diálogo por silêncio e resistência por conformismo?
Porque quando toda discordância vira crime, quando todo incômodo vira ofensa, o resultado não é mais liberdade. É um campo minado em que ninguém ousa dar um passo. A coragem some, a ousadia desaparece e a arte vira só mais um produto inofensivo, polido, domesticado. Pensa comigo. O que seria de Raul Seixas hoje? De Renato Russo? De Cazuza? Quantos deles seriam sufocados antes mesmo de lançar um refrão? Quantos versos seriam apagados porque incomodam, porque não cabem na cartilha moral do momento? Se na ditadura militar os artistas precisavam driblar censores armados, hoje eles precisam driblar canceladores digitais. A diferença é que no passado, sabíamos quem eram os censores. Hoje qualquer um pode ser. E sabe o que é mais perigoso? É que essa censura moderna não se reconhece como censura. Ela se apresenta como justiça, como reparação, como proteção. Mas no fundo, é só uma forma diferente de controle. A intolerância não desapareceu. Ela só trocou de roupa. Percebe o que está em jogo? Não é apenas a liberdade de expressão no abstrato. É a coragem de criar. O risco não é que minha alma fosse cancelada. O risco é muito mais grave. É que ninguém mais tivesse coragem de escrevê-la. Que os artistas passassem a se autocensurar antes mesmo de publicar, com medo de não sobreviver ao tribunal das redes. E eu te pergunto, até onde vamos aceitar essa nova farda da censura? Até onde vamos permitir que o medo substitua a criação? Será que estamos mesmo construindo uma sociedade mais justa? Ou apenas uma sociedade mais silenciosa? Será que estamos de fato lutando contra a opressão? Ou só nos acostumando a novas formas dela? Se você acredita que a arte ainda deve ser espaço de choque, desconforto e coragem, então, já sabe, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa reflexão. Porque talvez a maior arma hoje não seja a música em si, mas a nossa disposição de não deixar que ela morra antes mesmo de nascer. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, liberdade não é sobre o que você gosta. É sobre o que você suporta ouvir, mesmo quando não gosta.